Bom dia, pessoal. Ao vivo já recebi aqui o sinal do Instagram que estamos online, funcionando e aproveitando para cumprimentar as pessoas que estão chegando aqui para a nossa live também. O Henderson foi o primeiro que chegou, a Gláucia Barros, Luciana. Bom dia, o Rui Molina, nosso amigo, está aí. Se tiver depois aquela edição caprichada dessa live, acho que o pessoal vai agradecer, né? Para quem não sabe, essas lives a gente não edita, né? É mais difícil, então algumas pessoas como o Rui, por exemplo, nos ajudam, né? Com isso daí. Tanto algumas que eu tenho feito aqui no meu canal, como as que eu faço com o pastor Ivan Saraiva, segundas-feiras também. Acaba sendo uma um trabalho difícil, né? Esse, mas que ele faz com prazer aí e ajuda a gente. Mas estão complementando o que eu estava dizendo. Vocês provavelmente já viram tanto aqui no meu Instagram, talvez aqueles que fazem parte do grupo do Telegram ou que fazem parte da lista de e-mails já receberam alguma mensagem também, porque não na próxima semana, na outra, nós vamos fazer aqui uma semana especial de logoterapia. Não sei se vocês se lembram, algumas semanas atrás eu coloquei uma caixa de perguntas com temas sobre logoterapia em geral e vieram muitas perguntas mesmo. Então o que aconteceu? Eu respondi algumas delas, não deu tempo de responder tudo, mas com base naquelas perguntas eu estou criando os temas que a gente vai abordar. Tá? O pastor Odailson já está por aqui, já vou chamá-lo. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, me fale, eu te passo o link. Vai ser pelo Instagram, a gente vai ter um certificado de participação, não é um curso, né? É uma semana especial, mas eu sei que muita gente está na faculdade, precisa contar horas, a gente vai ter certificado, então faça parte, tá bom? Fica aqui o convite. Amanhã live com o Patrick e a Karen, da família Nômade, que é um pessoal que são uma família que são nômades digitais e eles estão aí viajando ao redor do mundo. A gente vai falar um pouco sobre a vivência dos valores de experiência, né? E essa vida nômade. E semana que vem eu já estou tentando alinhar aqui uma live com a Érica Nakano, minha colega lá do Instituto de Psicologia da USP. Pesquisamos juntos um tema muito interessante que é o burnout e o sofrimento emocional dos pastores evangélicos, né, de algumas denominações, e a gente vai falar sobre isso. Mas vou deixar aqui só o aviso, mas depois eu vou fazer uma propaganda mais clara explicando. Bom, o pastor Odailson já está aguardando a nossa conexão funcionar. Ô figura! Fala, doutor Alberto. Pastor Odailson Fonseca, que prazer recebê-lo aqui, né? Eu vou apresentar você para o meu público, embora muitas pessoas já te conheçam, e dar uma introdução e a gente já vai começar aqui o nosso bate-papo. Para quem não conhece, né, a pessoa que está aqui com a gente hoje, esse é o Odailson, só tem um no Instagram, então se você colocar ali você vai encontrá-lo, não tem como. E ele é pastor, né? Nós estudamos juntos no Seminário Teológico Adventista, nos idos do século XX ainda. E não parece, eu sei que a gente tem cara de jovem aqui, mas a gente já começou cedo. Enfim, o pastor Odailson seguiu uma carreira ministerial muito ligada com jovens, com comunicação, com música, em diferentes estados do Brasil, né? Desbravadores. E ele tem uma presença muito forte também assim, em redes sociais, tanto pela oratória dele, os vídeos que pipocam, que circulam, mas mais recentemente muito pela escrita, né? Enfim, seus textos têm viralizado, o pessoal sempre está mandando, marcando, e tem sido muito legal, sempre tocando aí em temas do cotidiano, né? Um olhar ao mesmo tempo crítico, mas que promove o pensamento, a reflexão e que sempre traz uma esperança, né? Então tem sido um trabalho muito legal e muitas pessoas acho que te conhecem por isso, até mais pelo seu lado escritor do que o lado pregador, mais recentemente.
E eu tenho nesse canal aqui um canal de psicologia, onde eu falo basicamente, né, de psicologia em geral, mas principalmente de logoterapia, que é a abordagem da psicologia na qual eu tenho me especializado e estudado, e que ela tem um diferencial muito interessante, que é o seguinte: é uma das poucas correntes psicológicas que já na sua fundamentação teórica abre espaço para compreender a espiritualidade, a religiosidade das pessoas. E nisso, né, a gente tem um lado muito importante, que é a questão da fé, que é o tema que eu trouxe, né, você, para a gente conversar. Mas antes da gente começar aqui a colocar perguntas, né, e você explicar para a gente algumas coisas, eu queria que você se apresentasse também, falasse um pouquinho, né, com o nosso público, né, para já ter esse aquecimento. Bom, esse é daqueles momentos muito especiais, né, onde a gente mata a saudade de um amigo, e para quem está chegando agora, é bom saber que o tempo de colégio, né, Alberto, da nossa universidade, é um doutor Alberto, mas como é que eu não vou conseguir falar Alberto, né? Você, eu acho que dá aquela vida que eu tinha. Sim, sim. A gente pode apresentar essa amizade, essa informalidade, porque realmente sim, a vida vai acontecendo, mas as amizades ficam, e minha admiração por ti, cara, é uma admiração de coração, a tua formação acadêmica, a tua formação profissional. Obrigado. Eu vejo pela bênção que você tem tido com tantas pessoas, e pessoas que passam pelo teu conhecimento, né? Então aqui é um bate-papo entre amigos. Você que está chegando agora, sou o Passailson, mas aqui vamos tirar o PR também, porque eu acho que aqui é um desabafo. Acho que eu vou até trazer para você algumas coisas que você pode ampliar para a percepção psicológica, inclusive, porque paixão por aquilo que a gente faz, pela fé que a gente milita, mas também o respeito por aqueles que pensam diferente. É bom a turma saber, eu trabalho na comunicação, mas recentemente eu fui colocado como líder de liberdade religiosa e assuntos públicos da Igreja Adventista. Então, quando você me falou que o assunto era fé, Alberto, na mesma hora eu pensei, como falar de fé, respeitando inclusive a fé daqueles que eu penso totalmente diferente. Então, a fé é um assunto muito amplo, e que eu, como pastor adventista, não quero falar apenas como pastor adventista, porque a fé, ela é uma expressão do ser humano. E aí, amigão, acho que você vai me ajudar, inclusive, a ampliar a percepção, porque eu estou recém-colocado nessa função, e eu tenho entrado em contato com pessoas tão diferentes. Semana passada, exatamente na quinta passada, eu estava numa live de Zoom com mais de 120 pessoas do Fórum de Liberdade Religiosa do Estado de São Paulo. Aí eu tinha de todos os tipos de pessoas, culturas religiosas e crenças, que eu realmente olhava ali, desde o uniforme com o qual cada um estava usando, a sua roupa, que eu não quero nem ousar mencionar o nome, que eu vou desrespeitar. Mas eu falava, gente, ele está falando de fé, como eu também estou falando de fé, só que eu falo de uma fé bíblica e talvez ele nem Bíblia usa. E eu tenho que respeitar essa crença dele. Então, é um momento muito especial, que eu me sinto feliz de falar esse assunto, porque hoje eu represento essa abertura tolerante da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Estado de São Paulo, para discutir com pessoas completamente diferentes na sua crença, o respeito que tem que ser igual a todos. E eu acho que daí realmente a palavra fé, ela meio que nivela todo mundo, embora nem seja essa palavra usada em outras denominações, Alberto, mas fé é uma coisa que você vê repetida em todas as culturas milenares, continentais, chinesas e de outras realidades filosóficas, e parece que todo mundo não discute. Quando o assunto é fé, pode ser diferente, mas todo mundo está falando dela. Tem um filósofo das religiões também, né, um dos assuntos que ele toca, que é o Alain de Botton. E ele é um filósofo ateu, mas ele diz o seguinte, que a gente pode até duvidar da existência de Deus, mas ninguém pode duvidar da existência das religiões. Olha aí. Crer, você crê em alguma coisa, né? Parece que é inevitável o ser humano ele se projetar a alguma coisa. Eu tenho ouvido e assistido palestras de grandes pensadores e filósofos que, inclusive, se denominam ateus. Mas você vê que existe uma disposição, nem que seja de você se projetar à reverência histórica, à reverência filosófica, à reverência acadêmica, mas ele não vai usar a palavra fé, mas você entende que é o ser humano querendo crer em alguma coisa que lhe fundamente a existência, né?
Eu não vou usar aqui palavras, doutor, que sejam realmente acadêmicas, psicológicas, aí você me ajuda, porque eu vou falando aqui as percepções pastorais, né? Mas eu entendo isso, o ser humano quer se projetar algo, né? E isso não torna obrigatório se projetar ao Deus cristão. Mas você vai em todas as culturas milenares, históricas, vai para a China, vai para os maias, vai para os japoneses e hindus, e você vê que culturalmente o ser humano crê em algo. Ele crê em algo, né? Então, repito aqui, um apaixonado ateu com pós-doutorado em história, ele crê nesse quebra-cabeça, nessa construção histórica que lhe satisfaz, que lhe dá uma sensação de, ok, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei o significado que eu tenho, eu sou alguém do planeta. Né? Parece que todo ser humano, eu chamo isso de fé. Aí me permita, como um pastor cristão adventista, chamar isso de um certo tipo de fé que a pessoa se projeta a algo. Legal. O Viktor Frankl ele vai dizer o seguinte, que o ser humano é um ser em busca de sentido. E a ideia dele, que é a logoterapia, significa a cura através do sentido, a cura através do significado. Ele pega uma das traduções do termo grego logos, que é sentido e significado, e cria, né, o nome da teoria. E ele vai dizer o seguinte, que sempre é possível a gente encontrar um sentido. E o sentido pode ser encontrado, então, nas coisas que a gente faz, nas nossas ações práticas, nos nossos valores criativos, ele vai dizer, mas também pode ser encontrado nos valores de experiência, ou seja, as relações que a gente tem. E isso pode ser tanto com alguém que é vivo, que eu convivo todo dia, como, por exemplo, uma entidade religiosa. E vai dizer ainda que o sentido ele é possível mesmo em meio ao sofrimento. De que forma? Né? Na medida em que o ser humano pode vivenciar um valor de atitude e através da atitude que ele toma diante do sofrimento que aconteceu com ele pode superar aquilo. E a fé entra também como um recurso nisso. Mas para a gente continuar, se está estabelecendo os termos assim, falou da perspectiva, né? A gente de fato está partindo aqui da perspectiva bíblico-cristã. Afinal de contas, nossa formação é numa teologia protestante, então é a nossa base, mas independente disso, a gente vai tentar ampliar um pouco. Né? Como que a gente definiria, a partir dessa noção principal bíblica, o que seria a fé? Uma definição para começo de conversa, vamos tentar estabelecer isso. Veja, aí a gente não quer aqui apenas imperar pela Bíblia, eu quero respeitar muito o público aberto, diferente, ter os seus amigos, seguidores, que de repente admiram essa expressão logoterapia, o sentido da psicologia, mas claro, então você me convidou para aqui falar como um pastor cristão, né? Um pastor que se apega à Bíblia. Então, a fé, ela é presente na Bíblia. A Bíblia, ela é um livro que eu diria assim, a Bíblia, ela é um selfie da fé, né? Ela é um selfie de Cristo, ela é um selfie de uma religiosidade, ela é uma expressão natural de algo que dentro do ser humano é um abismo que a gente busca preencher, mas existe uma parte do ser humano que ela só vai ser preenchida com isso que a Bíblia diz. Eu vou usar aqui um texto bíblico que é quase o texto principal, quando o aspecto resume a fé, né, num único versículo. Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz claramente, vou repetir, Hebreus 11, 1, está lá no Novo Testamento, e diz, fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Esse é um texto muito interessante, Alberto, porque, no fundo, ele traduz biblicamente uma realidade que eu vivi há poucos dias atrás, antes do coronavírus, por todo mundo de casa. Né? Eu estava indo a São Luís, fazia lá um congresso para 5.000 jovens, eu peguei um avião e fez uma escala em Brasília, e depois de pregar lá, eu voltei para minha casa, aqui em Arthur Nogueira, com o terminal em Viracopos. Eu acho muito interessante a maneira mais simples de explicar a fé é você entrar num avião que o camarada vai levantar ali 130, 150 pessoas e a porta do piloto estava fechada. Eu sentei ali na primeira fila, eu gosto de espacinho para minha perna, sou meio pernudo mesmo. E eu fiquei depois pensando assim, cara, ali dentro tem um comandante, tem um copiloto.
eu não vejo, eu escuto a voz dele, eu não enxergo, o avião levanta, voa e aterriza, eu saio, às vezes eles vão na porta, às vezes eles não vão na porta, e eu atravessei, pus a minha vida nas mãos de uma entidade que eu não vi, né? Então, não, eu não tenho fé. Cara, você sempre vai ter fé. Para mim é um exemplo muito simples, mas voar é a maior prova de que você crê que tem alguém na cabine. E se me dissessem assim, olha, esse avião é diferente, viu? A Azul está estreando um avião onde o piloto está em Campinas com um joystick e ele está comandando o avião por um controle de drone. Eu desceria na hora. Eu pulava do avião, abre a saída de emergência, que eu não entro no avião, que o piloto não vai morrer comigo. Então, veja, essa dependência, Alberto, que eu não enxergo, ela para mim fecha. A Bíblia não está estranha. É raro no fé, é crer naquilo que não se vê. É a convicção daquilo que você não consegue provar no tubo de ensaio. E não é a existência de Deus. É às vezes você chegar no destino através de um avião. E agora, olha só, você tocou num ponto que me puxou uma coisa interessante. Quando você fala de um avião, de fato, você precisa ter fé, você precisa acreditar naquilo ali, né? Certeza do que a gente espera, como diz a definição de Hebreus. Mas você tem razões para acreditar que aquele avião vai sair de onde ele está e chegar, né, naquele lugar onde você gostaria. Então, será que a gente pode dizer que a fé não é necessariamente algo irracional? Mas já com que tem certeza. razões. Mas aí você deu mais estrutura ainda, porque eu realmente não queria nessa conversa contigo, com esse público tão bacana, ficar no ambiente da crendice metafísica, né? Aquela coisa do encantado, onde borbulha purpurina inimaginável. Não. Gente, a fé ela tem uma racionalidade. Agora, o ruim, né, Alberto, é que às vezes a religiosidade sempre presente, ela acaba tornando a fé tão sentimental, e eu diria até tão sentimentalosa, meio de melosidade, né? Tipo assim, não, a fé é só aquele povo chorando, desesperado, e vai na frente, e eu estou sentindo, é uma coisa mais sensitiva, né? A fé sinestésica, eu não sou contra jamais, só que eu não queria deixar nesse apequenamento de que fé é exclusivamente um sentimento sobrenatural catártico. Olha o que eu vou usar agora, não é a minha área, mas aquela catarse, né? Vendo, sabe? E, cara, ele vai seguir, amigão, tem muita gente racional que não é na emoção. É gente racional. Poxa, pastor, as profecias, eu estou vendo historicamente, a coisa está se encaixando, eu estou entendendo que, eu não estou discutindo um eu acho, eu estou vendo que existem evidências, como do avião, que eu não vejo o piloto, mas sei que está lá, existem evidências históricas, proféticas, no calendário, maneiras maravilhosas que fecham o meu quebra-cabeças, então eu creio. Para mim, essa é uma conversão maravilhosa. Quando a conversão, ela vai trazer emoção, ela vai trazer lágrimas, vai trazer o preenchimento do coração. Mas a fé, ela tem que preencher a mente. Se ela não preencher a mente, Alberto, nós ficamos reféns de uma instabilidade emocional. Eu acho que você vai saber muito mais do que eu como as emoções, elas às vezes são marés altas e baixas, e elas são altamente traiçoeiras e nos sabotam às vezes. O autossabotamento emocional existe. Então, cara, eu tenho que ter um fundamento um pouco mais aprofundado na razão, para que nessa hora da emoção confusa, eu tenha uma âncora, eu tenha um porto seguro, eu tenho uma rocha para agarrar assim, olha, a emoção tá aqui efervescendo, mas eu sei pela razão que tá tudo certo. Então eu tô chorando dentro do avião, mas a minha razão crê que o piloto tá lá dentro. Então eu tenho emoção, mas eu tô acreditando racionalmente. Não sei se esse é o caminho. Uma coisa, o que eu acho interessante que a gente está colocando aqui é que uma coisa não exclui a outra, porque criou-se essa dicotomia de que a fé, por estar no campo do transcendente, então ela nunca teria uma equivalência assim no mundo real, ou algo que seja visto como base. Mas vivendo isso, né, e observando
isso no comportamento das pessoas, não é o que eu vejo, o que eu vejo é o que você relatou também, né? Das pessoas falarem, não, eu acredito no transcendente, mas eu também tenho que ser racional. O Viktor Frankl tem uma frase que esse é um ponto que ele questiona muito, assim, ele tem um livro, uma obra que ela não é nem, eu não diria nem que ela é uma obra tão psicológica, ela é uma obra mais metafísica mesmo, chama-se A Presença Ignorada de Deus. E aí ele vai falar uma coisa bem interessante, ele diz assim, que usando o argumento de serem científicos, muitos cientistas, muitos psicólogos, né, psiquiatras principalmente, que ele estava falando, fecharam a porta para falar de transcendência. Já que a gente não pode provar isso, a gente também não vai falar disso. E ele refuta dizendo assim, isso, ao meu ver, não é uma atitude científica, é o oposto de uma atitude científica. Porque a atitude científica pressupõe deixar a porta aberta, até para aquilo que eu ainda não sou capaz de explicar. Então acaba sendo muito mais uma postura ideológica, essa de rejeitar só porque eu não consigo entender ou explicar. E aí ele coloca uma frase que eu gosto muito nesse convite: o incompreensível não precisa ser necessariamente inacreditável. Perfeito. Ou seja, não é porque eu não consigo entender que eu não vou acreditar, eu acho que isso não pode ser crível, vamos dizer assim. E aí o que ele diz, complementando, que o grande problema dos religiosos, na visão dele, e quando eu li aquilo assim, como uma pessoa religiosa, hoje eu tomei como uma autocrítica. Ele falou assim, o grande problema dos religiosos é que eles querem que as pessoas acreditem no que eles acreditam, normalmente, no seu sistema de crenças, mas mais do que se preocupar com isso, ele deveria se preocupar em fazer algo crível. Como? Da sua vida. Dá para acreditar nisso? Espera aí, deixa eu ver como que vive um cara que acredita. Enfim, o que você acha disso? Dessa leitura que ele faz? Roberto, aí você está abrindo margem para a gente entrar talvez no assunto mais atual do momento, né? O assunto mais que me causa profundo incômodo. E aí é desabafo de um pastor que às vezes tem até um pouco de... Olha que coisa profunda que eu vou dizer assim, é desabafo de live mesmo. Mas às vezes eu me sinto incomodado em chamar pastor. Já chegou em situações que eu falei, me apresenta como publicitário. Eu tenho uma formação em comunicação social, você sabe. Sou formado em publicidade e propaganda. E como você que acabou indo para o teológico depois de uma outra formação, de estarmos estudando em outros lugares, e foi muito bom para mim. É muito triste isso, sabe? É muito apavorante, pastor. Como assim? Eu entro em momentos e falo para certos públicos que ao eu me apresentar um pastor, cria no mindset daquela audiência uma revolta, uma raiva, um ódio gratuito só por eu dizer que eu sou um ministro do evangelho, um pastor, um religioso. Por quê? Porque hoje exatamente a fé virou uma moeda de poder. Isso é muito perigoso, Roberto. Nesse momento de coronavírus, nós estamos vendo no Brasil esse momento. De meses para cá, poxa, o evangélico, o católico, o pentecostal, o universal, o adventista, parece que tudo que é religião se polarizou de tal maneira que eu quero que a minha fé mande em você. Aí a fé virou moeda de cadeira de poder do que, na verdade, uma expressão pessoal de total livre-arbítrio humano. A fé tem que ser um livre-arbítrio humano. Agora, quando eu uso da minha fé para desmontar, destruir ou ofender a sua falta de fé, às vezes nós tornamos no outro falta de fé, o que na verdade é apenas uma fé diferente da minha. Eu tenho que entender que a fé é essa expressão humana, mas quando eu uso a fé como autoritarismo, eu não estou tendo fé. A fé bíblica não é, porque em toda a palavra de Deus você vê que a fé, como você comentou, a ciência não pode excluir o desconhecido. Ela tem que aceitar essa janela aberta do desconhecido. Aí eu falo mesmo da fé. A fé não pode excluir o descrente. Olha que loucura, né? A fé não pode excluir o descrente. A fé tem que aceitar
a fé do descrente, porque ele é descrente da minha fé, mas ele crê em alguma coisa. E aí, quando a gente começa a discutir nesse ambiente de respeito, a gente cresce. Claro, sou um pastor evangélico, sou um pastor cristão, eu não posso ir contra a minha convicção. Não estamos discutindo aqui a minha convicção. Se for a minha convicção, eu aqui falo 200 horas da minha convicção. Mas a minha convicção tem que ser respeitosa à convicção do outro. E eu acho que hoje, quando fala em fé, nós não podemos abrir mão de que fé é um comportamento humano de aceitação, tolerância e parceria. Olha que momento dramático de quem tem razão é a ciência de um, é a ciência do outro, quem tem a cura do Covid é esse cloro não sei o quê, aquele exame não sei o que lá. O mundo inteiro está buscando uma solução. E nesse momento o jornalismo ele traduz muito essa crença humana de que alguém vai tirar da cartola a vacina. Mas ninguém tirou. Está todo mundo aceitando, está achando. E olha que lindo, a ciência está aceitando a dúvida para ela chegar a uma certeza que salve milhões de pessoas. Só que me entristece quando você joga nessa sopa autoritarismo, partidarismo, interesses políticos, quem ganha em cima disso, gente ganhando dinheiro na perda dos outros. Cara, isso é muito ruim, porque isso o povo está usando fé onde não é discussão de fé e nem poderia. Né? Porque isso é um desserviço à fé. Vira uma discussão onde as pessoas, dependendo até da denominação religiosa, escolhem qual que é o ponto de vista delas. Né? Você tocou nesse ponto, né? Nessa condição onde, apresentado como pastor, você ficava até constrangido. Eu te diria que eu passei por isso algumas vezes, desde que eu entrei no universo acadêmico, e a minha trajetória, principalmente de pós-graduação, foi inteira na Universidade de São Paulo, até hoje, em pesquisa. E lá, estudo com pessoas de todos os tipos, né? Religiosas, não religiosas, e eu notava um pouco disso, principalmente no início, apresentava como pastor. E ao mesmo tempo foi uma experiência super legal assim de poder apresentar o que eu vivia, né, enquanto fé e mostrar que nem todos precisavam ser iguais à referência que eles tinham, principalmente aquelas pessoas que não conheciam. E eu tenho acompanhado muito hoje em dia assim, o trabalho de alguns pastores que eu admiro, né, como o pastor Ed Henriquez, que é um pastor batista, mas que não se omite, né, nesses momentos, e mesmo entre os pastores adventistas, que eu acompanho um pouco mais, o pastor Edson Nunes, o pastor Andrei Masson, que são lá da Normente, o pastor Felipe Aço, também da Associação Paulistana. Então, são pessoas que, com ponderação, com equilíbrio, se apresentam como pastores, tentam se apresentar como pastores, mas que acho que assim como você ajudam a mudar um pouco essa imagem, né, que algumas pessoas têm. Se aplica aos cristãos, foi que eu falo uma coisa que se aplica ao ser humano de maneira geral, mas se aplica aos cristãos também. Ele era contra, por exemplo, a culpa coletiva. Né? Ele sendo um judeu, passou por 4, perdeu tudo, a família inteira, ele nunca concordou com a ideia de culpar o povo alemão ou os nazistas. Ele dizia o seguinte, a culpa sempre é individual. Alguém fez, alguém obedeceu uma ordem, e também haviam boas ali no meio, e que ajudaram e salvaram muitos judeus. Então, acho que a mesma coisa vale para os religiosos, tanto aquelas pessoas que ainda não estão conseguindo emitir de verdade, ou talvez nem estão vivendo aquilo que elas professam, mas tem as que estão conseguindo, e a gente tem que se apegar a elas, vamos dizer assim, né, como alento. Você falou uma coisa no início que eu quero puxar aqui, que é muito legal para a gente dizer, que assim, o cristão normalmente ele tem esse viés de quando pensa em fé, ele falar da fé na sua crença, como se isso fosse a única expressão da fé. E você falou, né, do seu contato cada vez mais agora com pessoas de outras denominações. Uma coisa que marcou muito a minha atividade como pastor, não sei se vocês estão me ouvindo ainda, parece que deu uma parada aqui no
Respondam, por favor, pessoal. Acho que voltou, né? Voltou. Tá. Na minha experiência como pastor, eu me lembro uma vez que eu fui fazer um batismo e fui fazer uma visita, né? E a pessoa que estava se batizando havia sido por muito tempo mãe de santo. E ela me mostrou, porque ela criou filhos na religião dela, e ela tinha um terreiro dentro da casa dela, assim como muitas pessoas têm as suas igrejas, seus pequenos grupos, ela tinha ali a casa dela ali do lado, só que só ela se converteu, os filhos converteram ao cristianismo. E aí começou a surgir uma crítica dentro da igreja, se ela poderia ou não se batizar, sendo que na casa dela tinha ainda um terreiro de uma outra religião. E eu fui lá fazer essa visita para conversar, enfim, entender melhor a situação. E lá ela me mostrou tudo, ela me levou nos lugares, falou, vou te mostrar tudo aqui, pastor, isso aqui é assim, isso aqui funciona desse jeito e tal. Eu criei meus filhos aqui, eles moram comigo, eles ainda praticam a religião, e eu não me sinto no direito de expulsá-los daqui, a comunidade que vem aqui, só porque eu mudei. A casa é nossa, não é minha. Mas para mim, ela diz assim, isso aqui perdeu o significado, porque agora eu tenho uma outra referência. Enfim, no final das contas ela foi batizada, deu tudo certo. Mas uma das coisas é que o filho dela quis conversar comigo. E nessa conversa foi assim, uma coisa muito enriquecedora para mim, porque a gente conversou sobre Bíblia, sobre várias questões do Testamento, e ele me mostrava a visão dele sobre aquilo, e a visão dele era muito clara. Ele falou assim, olha, eu acho que minha mãe deve se batizar porque eu acho que ela vai mudar de opinião de novo, na visão dele. Ela não mudou até hoje, né? Felizmente ela está lá firme com ela. Mas, enfim, a conversa me enriqueceu muito nessa direção que você falou no início. Entender que as pessoas podem ter fé de uma maneira que não seja igual à minha, e que não cabe a mim julgar se essa fé é lícita ou não, se responde a essa oração ou não. Como está sendo essa sua experiência aí, com pessoas de diferentes contextos religiosos? Vamos lá, que legal chegar nesse assunto. Eu quero respeitar muito, quero mandar um abraço aqui para a Dalva, que é uma pessoa especial, que eu estou vendo aqui deixando um recado, tantos comentários bacanas. Bastante gente aqui apareceu, o pastor Hélio Carnassari, nosso amigo aí, que é uma figura nota, deixou um abraço aí. Seu chefe foi meu chefe também, é um pastor de verdade, o pastor Hélio, né? Isso que a gente está falando aí. Ele me fez pensar muito, pastor Hélio, e todas as pessoas, porque você mencionou alguns pastores aí. Alberto, a gente paga um preço, tá? Acho que é importante. Nesse período de Páscoa, em quarentena, eu voltei a assistir tantos musicais, tantos filmes de Jesus. Ontem eu comecei a assistir uma série chamada The Chosen, ou Escolhido, em inglês, que é muito boa, mostra muito claro, muito organicamente um discipulado raiz. Eu gostei, assim, que até é um Jesus muito mais normal, os discípulos muito mais humanos, e aí vem as figuras detestáveis dos fariseus, sabe? Tem me chamado muito a atenção essa figura, porque o que é um fariseu, né, Alberto? O fariseu, ele vai para o céu dele. Entendeu? Ele não vai para o céu de Deus, ele não vai para o céu de Cristo, ele vai para o céu dele. Ele faz o céu dele, e eu já vivo o meu paraíso, que é uma expressão aberta à religiosidade de várias pessoas, me preocupa muito. É uma frase que não é 100% aplicada à fé, mas como publicitário eu gosto de frases curtas e slogans rápidos, né? E eu gostava dessa frase que diz: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Claro que a fé é muito mais do que um ponto de vista, mas ela me abraça muito, ela me acolhe, porque todo ponto de vista ele é a vista de um ponto. Então, a minha percepção de vida, ela é a minha. Você, estamos quase na mesma idade, mas caminhando você viveu uma outra vida, uma outra história. O que para mim é família, para você é outro termo, outra explicação. O que para mim é roça, para você é uma outra experiência, para você é outro de esporte. Todo ponto de vista é a vista desse ponto, né? Então eu fico pensando assim, até que ponto nós estamos realmente inventando nosso próprio paraíso? Aí vem Jesus, Alberto. Cara, Jesus seria tudo menos alguém comumente aceitado nos tempos de hoje, sabe? A gente pensa assim, o escândalo que foi, eu estava lendo um livro, pega de mim aqui no meu lugar de
de oração. Jesus pela ótica do Oriente Médio, né? É um livro de Kenneth Baer, esse livro aqui. Tá, eu estou lendo sobre isso, ele falava sobre Jesus visitando Zaqueu. Nós nunca vamos ter noção do escândalo. A gente sempre prega sobre isso, mas ninguém vai ter noção até viver lá nos tempos bíblicos ou na cultura bíblica o que realmente foi Jesus visitar Zaqueu. Zaqueu seria a total antítese do que a gente chama de um crente, um cristão. Ele era um vira-casaca. Tanto é que ali comenta, usa a expressão gambá. Zaqueu. Uma coisa é você ser sendo a pessoa mais corrupta dos cristãos. Então, tem coisa muito errada. Né? E eu acredito que a fé ela precisa ser a fé que acolhe, que abraça, que inclui, que respeita, que tolera. Eu não vou tornar certo aqui, mas eu vou aceitar o jeito certo. Essa é uma frase que sai um pouco do ambiente da fé, mas entra nessa nossa discussão de tolerância. Eu não torno o que é errado certo. Para mim, eu tenho convicções do que é errado pela Bíblia, que eu tanto creio, eu tenho convicções claras do que está errado pela Bíblia. Então, eu não vou tornar o que é errado. E aí eu acho que a gente começa a ser sal da terra e luz do mundo, e uma igreja relevante com um povo que entende os pontos de vista das vistas de tantos pontos mundo afora. Então, vamos lá. Voltando. Começou a oscilar muito, eu tive que derrubar porque o áudio sumiu, e aí, antes que o Instagram derrubasse e eu não conseguisse salvar, eu já encerrei para a gente retomar. A gente tem mais uns minutinhos aí, eu sei que você tem um compromisso em breve. Eu segui falando, eu vi que as pessoas comentavam, talvez a minha fala ficou escutando, mas eu vi que você ficou mudo também. Eu fiquei mudo. Mas acho que as pessoas comentaram que boa parte dessa sua fala você conseguiu, né, trazer. Você estava falando ali sobre essa postura, né, do fariseu. Eu me lembro, você me falou isso, eu lembrei de um livro que a gente lia lá no Centro-Oeste, chamava-se O Guia dos Fariseus para a Perfeita Santidade, do pastor George Knight, né? Acho que é um livro bem ilustrativo aí nesse sentido. E de fato, né, esse desafio, assim, agora, do indivíduo não somente viver a fé dele, mas que aquilo seja uma coisa relevante para ele e para os outros. Com certeza. Você usou uma outra expressão aí, Anderson, que é a mudança de mente, né? Essa metanoia, como a gente fala aí no termo teológico, no grego. Como você vê, assim, na sua experiência como pastor, acompanhando muita gente, um indivíduo que, de repente, abraça uma fé, de que maneira isso muda o sentido, a direção da vida dele, em termos de significado? Como que é essa experiência de alguém que está aí falando de fé para as pessoas e vendo muitas pessoas passarem a ter fé? Eu estou trazendo mais uma perspectiva aqui do comportamento humano, né? Ou seja, como que você vê essa mudança na vida das pessoas? Vamos lá, eu gosto daquela expressão ontologia, né? Que são as perguntas do ser humano mais básicas da vida, Roberto. Acho que eu respeito isso que eu falo, eu respeito e abraço profundamente um ateu que não tem, às vezes, nenhuma fé próxima à minha religiosa cristã, mas qualquer ser humano vai enterrar a cabeça no travesseiro e tentar responder de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Isso é uma equação que a minha filha está com 10 anos ali, começa a descobrir a vida, já se frustrar com as amiguinhas, entra nos grupos do WhatsApp, às vezes ela não se sente tão bem-vinda, e já começou com 10 anos as perguntas da vida. E eu vou entendendo que com 10 anos até os 95 anos, nós vamos passar a vida tentando responder essas 3 perguntas. De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Quando ele pergunta qual é a transformação de vida? Quando você consegue entender que a palavra de Deus nos dá e que a fé nos responde, e isso para mim acalma. Aí tem que haver uma mudança de vida para o quê? Uma mudança de vida, Alberto, para algo muito melhor. Se você não se torna alguém mais serviçal à sociedade, com hábitos onde você não enfrenta do direito civil constituinte de uma convivência positiva, aí começa a ter coisa errada. Porque o que é um extremista, né? O que é um terrorista que grita o nome do seu Deus, muçulmano, cristão, ou o que quer que seja, e aí mata as pessoas ao redor?
o fariseu que tinha só o céu dele. Se você não vem para o meu céu, eu mato a tua vida. E assim, então essa intolerância, ela é o extremo de uma fé que não é fé. Sabe, eu mudo. Pronto. Olha, hoje a internet não está colaborando muito. Tá tudo certo, Roberto. Mas só peço desculpa, amigão, que realmente às 11h20 eu vou ter que falar ali para sim, teólogos da região voltar para nós fecharmos, né? Você estava falando aí dessa questão da mudança de vida. E eu queria já, só para trazer assim, para a gente fazer um fechamento, avisando o pessoal aqui, o pastor Adelson tem uma outra live na sequência com um grupo de estudantes de teologia, vai falar ali para o pessoal. Já deixo avisado aqui para vocês que a gente vai tentar marcar uma outra, certamente. Tem muitos assuntos legais que o Adelson pode contribuir com a gente aqui. E que vocês sigam também a conta dele no Instagram. Tem muito conteúdo legal sempre e vocês com certeza vão aproveitar bem. Para a gente finalizar, assim, vamos colocar aí uma consideração final. Você, como um pastor, mas antes de tudo, como uma pessoa que acredita, que tem fé também. Vamos finalizar você falando na sua vida. Que diferença faz ter fé? Muda tudo, né, Roberto? Me dá um sentimento do que você falou, que é o que resume a logoterapia, né? É o significado, é a identidade, é a razão de ser. Então, é o que eu comentava ali antes do tratamento, é de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, o que eu sou. Quando eu fecho essas perguntas, eu vou sofrer, eu posso ter um problema familiar, as pessoas o cristão pode passar um divórcio, pode enfrentar um câncer, pode passar o luto de alguém, pode viver à beira da morte, mas nós fechamos essa equação. Aí eu digo, Roberto, dentro de um avião, eu vou passar o mesmo medo de qualquer outro se der um problema na turbina. Mas dentro daquele avião, eu tenho convicções claras de que a minha vida ultrapassa essa existência. Eu vi um pregador nesses últimos dias, ao falar sobre a questão mundial do Covid, que uma frase que me marcou. Às vezes nós estamos brigando tanto pelos poucos anos que nos sobram aqui. Né? Então, a cura tem que vir. Para quê? Para eu viver mais 20 anos? Para quem tem 60 chegar aos 90? Para os meus paizinhos lá com 63 viver até os 95? Para eu com 44 viver mais 40 anos? Então, nós estamos lutando por esses poucos anos que nos oferecem. Só que aí, isso responde a pergunta. Então, agora com carinho e respeito a outras denominações religiosas, que eu sempre vou defender tolerantemente, com toda a força que eu tenho, porque eu respeito outras crenças e filosofias pessoais e religiosas. Mas eu tenho que dizer que o cristianismo, e esse cristianismo que fala do advento, esse cristianismo adventista que diz que a fé é o que eu não vejo, mas é a convicção do que existe, profeticamente falando, isso me fecha uma sensação muito especial de para onde eu vou. Nós não precisamos de mais fé, né, Alberto? Eu acho que nós precisamos de uma fé mais profunda. Não é a quantidade de fé que muda a vontade de Deus. Mas a fé move montanhas. É a fé profunda que diz, tudo posso naquele que me fortalece. E eu sei que a Bíblia é um livro presenteísta, mas sobretudo um livro profético. E aí vem uma fé que me diz para onde eu vou. Então, mudou tudo, muda sempre, e que continue me mudando constantemente para eu de uma maneira respeitosa. Veja como eu repito a palavra respeito, que é o que hoje está faltando muito no ambiente religioso cristão. Bíblia não é martelada. Bíblia não é foice, muito menos Bíblia não é facada no próximo. Mas a Bíblia me diz de maneira muito respeitosa que eu consigo saber o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Isso mudou tudo para melhor. Legal, muito bom. Tem um texto que eu gosto bastante, é quando acontece a cura de esquizofrênico, assim, né? Seria talvez uma classificação adequada, mas que também era possuído por um demônio, enfim, não vou entrar no mérito teológico, mas quando Jesus vai fazer a cura, ele pergunta para Jesus, você pode curá-lo? E aí Jesus fala para ele, se eu posso, tudo é possível para aquele que crê.
né? E você acredita? Aí ele fala assim, eu creio. E aí ele já dá uma refugada e fala, mas ajuda a minha falta de fé. Em outras palavras, mesmo a falta de fé, ela tem espaço dentro da crença, mesmo quando é difícil, né? A fé ela se torna uma atitude, uma escolha, e que até para tê-la o indivíduo precisa recorrer à fonte dela, né? No caso do cristão, recorrer a Deus. Muito legal, obrigado pela participação. O pessoal, vários comentários aqui, gostaram, enfim, e eu acho que é um cara que é um grande leitor dos dias de hoje, né? Eu vejo isso lá nas suas crônicas, e esse diálogo entre o que um pensador da teologia pensa e a psicologia, a filosofia, eu acho que é muito produtivo. Tenho feito muito disso com o Ivan, às segundas-feiras à noite, e se puder ter a sua participação aqui algumas vezes, vai ser um prazer para a gente, para todo mundo que está ouvindo. Alberto, para encerrar, Ivan é um amigo para a vida, você é um amigo para a vida. Nós estudamos juntos por momentos que vamos levar para a vida. Então, onde quer que cada um esteja, conforme esteja a sua história acontecendo, nós temos laços, vínculos e amizade respeitosa que a gente quer levar para a vida e eterna. Então, talvez o nosso internauta nem imaginava os nossos vínculos de passado. Então, cara, de coração, você me chamou de Dadá, eu te chamo de Albertinho, e a gente está aqui. Vamos marcar. Hoje foi o começo. Você tem um conhecimento extraordinário para abençoar muita gente. E eu me sinto abençoado por você. Só me permita ter que sair, realmente, que tem tá todo mundo me perguntando que horas que eu entro. Valeu, Papo. O pessoal do IAP. Um abraço. Valeu, Alberto. Valeu, amigão. Tchau, tchau. Bom, pessoal, e com isso, né, finalizando aqui, a gente termina a live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Enfim, uma pessoa que contribuiu bastante, e muitas pessoas perguntam, poxa, mas você é psicólogo, né? E você admite que você é cristão, você fala, né, aqui também sobre a questão da fé, traz pastores, sim, né? E acho que uma coisa não impede a outra. O fato de nós termos uma carreira científica não nos impede de termos também uma posição, seja ela ideológica, seja ela religiosa, e assim por diante, e acima de tudo exercitarmos a tolerância, né, a compreensão, o respeito uns pelos outros. Obrigado pela participação de vocês também. Amanhã live de novo, aí será mais cedo um pouco, às 10 da manhã, com o pessoal da Família Nômade. Já estão todos convidados aqui, tá bom? Um abraço para vocês.